Olá, alunos do Centro de Estudos Presbiteriano, aqui é o professor João França, tudo bom? É bom ter você de novo aqui. E nós estamos ainda na nossa aula de exegese do Novo Testamento, o curso que nós iniciamos estudando sobre exegese do Novo Testamento. A nossa aula de hoje é uma aula preliminar daquilo que nós já temos discutido e trabalhado, que é o tema da aula escolhendo a passagem da nossa exegese. É quando o aluno ele é ensinado a como escolher a passagem que ele pretende fazer a sua exegese. Eu sei que você já tem no seu coração, na sua mente, uma passagem do Novo Testamento que você deseja trabalhar nesse curso de exegese, e o aluno é quem escolhe a passagem. Nós não escolhemos a passagem, não. Você escolhe a passagem que você quer trabalhar e nós vamos trabalhar com você em cima dessa passagem que você quer trabalhar. Nós vamos dar aqui os princípios gerais de como trabalhar a exegese e você vai repetir esses mesmos procedimentos com a passagem que você escolheu, ok? É bom lembrar que as passagens escolhidas têm vários gêneros literários, então a gente vai também trabalhar um pouco sobre gêneros literários na nossa aula de exegese, para a gente entender um pouco, não nesta aula, mas numa outra aula nós vamos trabalhar sobre gêneros literários, para que você saiba exatamente como a sua exegese tem que ser fluida, né, trabalhada e tudo mais. Há narrativas, a poesia, a evangelhos e sucessivamente ironia, macaísmo, várias figuras de linguagem e também vários gêneros literários, ok? Então, nessa aula de hoje você vai aprender um pouco como escolher uma passagem, porque às vezes você tem uma passagem bíblica que você gostaria de expor, de esclarecer, mas você não sabe exatamente se aquela passagem seria adequada para você fazer o trabalho de exegese. Às vezes você escolhe apenas um texto, mas nem sempre o texto tem um sentido necessário para que você produza a exegese, e você precisa pegar um outro texto, acoplar um outro texto, trabalhar isso, e isso será trabalhado aqui nesta aula de hoje, ok? Muito bem. Você que estuda na plataforma de estudos, você sabe como proceder com a plataforma de estudos, você sabe como caminhar, então não esqueça disso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Para se fazer uma exegese, é necessário primeiro compreender que a exegese lida diretamente com o texto original grego. Então, esse negócio de exegese trabalhar somente com a língua portuguesa, ela não funciona, porque não é exegese que você está fazendo. Você está usando o texto traduzido sem entender exatamente o que o texto original de fato propõe. Às vezes a tradução ela corresponde ao texto original e às vezes a tradução ela não vai de acordo com o texto original. E daí é necessário entender que a exegese é trabalhar diretamente com o texto grego original. Um outro ponto importante é que muitos alunos não sabem ao certo que texto escolher para o processo de exegese bíblica. Eles ficam em dúvida, que texto escolho? Qual texto melhor? O texto mais simples, o texto mais fácil? Qual é o melhor texto? Qual é o pior texto? Que texto eu devo trabalhar? Não existe pior texto para exegese. Todo texto é exegével, né? Exegével no pleonasmo, né? Mas todo texto é digno de exegese. Pode ser feita exegese em todo o texto, né? Nesta aula nós vamos oferecer algumas dicas para a escolha de uma passagem que se pretende fazer exegese. Então, fica ligado nas dicas, nós vamos trabalhar as dicas relacionadas à exegese. Ok? Então, nós estamos trabalhando essa questão aí para que você, aluno, possa minha esposa aqui que entrou no estúdio de gravação aqui para me oferecer aqui alguma coisa para eu tomar, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos trabalhar isso nessa aula, nós vamos oferecer essas dicas importantíssimas, ok? Presta atenção nessa aula para que você tenha o melhor aproveitamento da disciplina. Ok, escolhendo um texto com sentido. A primeira escolha sua, escolha um texto com sentido. O primeiro passo é escolher o texto que possua um sentido completo, né? Na exegese é necessário que aquela frase, aquele contexto, aquela passagem tenha um sentido completo. Se o aluno procura fazer uma exegese com um texto que seja fragmentado, será mais trabalho a ser feito, o que não é de todo ruim. É até bom você trabalhar com um texto picotado, quebrado no meio e tudo mais, mas se você pegar você achou uma frase linda do texto, você isola aquela frase, você vai fazer exegese, você pode estar correndo um risco muito grande de estar isolando o sentido completo do texto para colocá-lo num sentido particular. E aí você, em vez de fazer exegese, você faz uma pré-teste, né? Você está criando um pretexto para exegese, né? Então, texto isolado é pretexto para exegese. Você tem que tomar cuidado com isso.
Não quer dizer que você não pode escolher um texto da Escritura que você possa trabalhar a exegese. Como eu falei, todo texto é digno de ser, é possível, é passível de ser executado uma exegese sobre ele. Mas é necessário você pegar um texto que tenha um sentido completo, ok? Mas buscando a simplicidade e objetividade, você deve procurar um texto que tenha um sentido completo. Então, se eu quero a simplicidade e objetividade na minha exegese, eu preciso de um texto completo. Às vezes o texto completo pode ser um versículo, pode ser 2, pode ser 3, pode ser um capítulo completo. Geralmente, quem escolhe isso para o Antigo Testamento, quem escolhe o exegese no livro de Salmos, ele, de maneira perentória, ele é obrigado praticamente a trabalhar todo o Salmo, porque o Salmo todo é uma unidade completa. Eventualmente, você pode pegar um texto, dois textos e trabalhar esse texto na exegese. Você pode fazer isso, mas não ignorando ao grande corpo do texto, né? Tá ok? Então, às vezes, você pega uma passagem que é impossível você ficar com um texto só. Você pode colocar, aglutinar esse texto à sequência dos demais textos, ou para frente ou para trás, ok? A gente vai ver isso mais adiante. Então, vamos pegar aqui o exemplo de João, capítulo 1, verso 1, ok? Tá ali, em arque, en hologos, aqui, ó. Em arque, en hologos, kai hologos, em proston theon, kai theos en hologos. Em princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e Deus era a palavra, ok? A tradução ficou, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra logos também é a palavra verbo na língua original, né, grega, ok? Observe que nessa passagem o sentido está completo. Aqui uma dica gramatical que a gente vai trabalhar aqui, só para você entender como funciona, né, para você determinar o seu texto. Como você determina o seu texto de exegese. Então você coloca assim, observe que nessa passagem o sentido está completo. As passagens que iniciam um livro bíblico tendem a oferecer um sentido completo. Ou seja, tendem, porque nem sempre acontece isso, né? A construção gramatical do texto é favorável, em certo sentido, ao exegeta. No texto acima, aí eu já entro na questão da gramática. Eu já expliquei por que ele é um texto completo, tem um sentido completo. Expliquei isso de maneira bem breve. E aí depois, no texto acima, o autor abre sua sentença com uma preposição, é a questão gramatical, tá vendo? A preposição em, no caso dativo. Para você que estudou exegese, estudou línguas bíblicas comigo, no caso, o Novo Testamento, o grego, você está vendo ali asterisco aqui, eu vou colocar aqui do lado para você lembrar. NGDA, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. O nominativo indica o sujeito, o genitivo indica a posse, o dativo indica a instrumentalidade, o acusativo indica o objeto direto. Eu estou dizendo que a preposição que aparece aqui, que abre o texto, essa preposição aqui, N, ela está no caso dativo e termina com o substantivo logos no nominativo. Logos, está vendo? OS, nominativo, e em aqui esse caso está sendo usado como um dativo, regindo o caso dativo. Até porque a palavra arque, não, o substantivo arque, vai ter exatamente, está no dativo, tá vendo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, e outra subscrita aqui, tá vendo? Indicando aí esse dativo dele. Então você vai ter o dativo, que termina o substantivo logos no nominativo antecedido de um verbo. O verbo aqui, ó, antecedido do verbo en, tá vendo? En, o logos, en, tá vendo? Esse en aqui. No indicativo imperfeito, aqui é um indicativo imperfeito, que é era, no princípio era, né, do verbo ser, né, era. Então é indicativo imperfeito. Lembra lá, o indicativo é um modo da certeza, imperfeito indica uma ação em progresso, não totalmente concluída, né, ok? Em arque. Agora, nessas considerações gramaticais, podemos determinar o início e o fim da passagem para a exegese bíblica, ok? Então você tem aí, né? Lembrando que o acusativo, que o dativo é instrumentalidade, objeto pelo qual você interage. Então a instrumentalidade exige geralmente uma preposição ali dativa, no sentido de instrumentalidade, ok? Então ele bota em arque, em hologos, ok? Então você já tem uma noção mais ou menos do que é a passagem. Notamos que a passagem lá, ele termina lá, logos aqui, ó, hologos, tá vendo? Termina logos aqui, tá vendo?
Ok, vamos seguir aqui agora. Segundo, que tipo de passagem você deve escolher? Escolha textos que possuam conjugações e preposições. É bom lembrar que as as conjunções e as preposições, elas são de capital importância na língua grega, porque elas dão fluência ao texto grego de maneira muito interessante. Digamos que você tenha escolhido uma passagem que não inicie a passagem. Né? Você escolheu uma passagem que não é o início do texto, não é o início do livro. Né? Não é João 1, né? Não é 1 Coríntios 1, não é nenhuma dessas passagens. Não é passagens que iniciam, que abrem um livro. E agora, o que a gente vai fazer? Se observares a passagem, ela pode estar fragmentada no meio de um determinado texto por uma preposição ou uma conjunção, para conferir o sentido completo, ou a compreensão imediata do texto anterior com o posterior. O texto antecedente consequente à passagem da exegese é fundamental para formar o chamado sentido completo. Daí recomenda-se a escolha de textos que tenham bastantes conjunções e preposições para exegese. Lembra, as conjunções elas vão ajudar a entender o sentido completo da passagem, ligando dois termos, tendo as preposições de igual modo. Então é necessário que o aluno tenha um bom conhecimento de conjunções e também de preposições para poder trabalhar a exegese também no grego, ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês, exemplo de Atos 1:8. Você tem ali, alá lempseste, dinami, epeutontos, tu, hagiu pneumatos, eprochimas, kai eseste, mu martires, ente Jerusalém, kai en passe, en uadaia, kai Samaria, kai ros escatu, tesges, ok? A tradução seria, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e confins da terra, ok? Esse texto é interessante, porque é um texto que Lucas inicia, o mesmo valendo-se de uma conjunção adversativa, alá. Alá, gente, ela é uma ênfase, né? Uma ênfase, ela está sendo usada para expressar um contraste com o seu antecedente, mas é uma conjunção de ênfase, né? Alá, mas, né? Revelando a importância do que vem após. Ou seja, aquilo que foi dito anterior é importante. Quando Jesus vai falar aqui, o povo o povo pergunta para ele, Senhor, é agora que tu vai restaurar a sorte do reino em Israel? Aí ele diz assim, eu não vos compete saber dias ou eras, mas... Aí ele começa, mas... Então ele não quer se focalizar na ideia de que os judeus naquele tempo tinham a ideia do Messias que viria como um rei dominador e tudo mais, mas ele agora apresenta o verdadeiro domínio do Messias através da ação do Espírito Santo, como nós vamos aprender posteriormente. Então aqui, nesse texto, ele abre desta forma. Então também é um texto marcado pela linguagem figurada do polissindeto. Por que é o polissindeto? É a presença marcante de conjunções. Ali você tem lá, en passe, kai, Samaria, kai, ros, escaton, kai, esestemu. Então você vai ter várias conjunções presentes no texto, dando a figura de linguagem de polissindeto, para apontar essa ênfase dele, da ação pastoral que ele tem, ok? Isso é importante a gente ter. E terceiro, devemos considerar a passagem dentro de um conjunto completo. No estudo da exegese bíblica, é necessário considerar não apenas a passagem a ser estudada, mas deve ser observado tudo. Eu quero fazer exegese somente no texto lá de Atos 1:8, então vou isolar ali no texto, acabou, vou esquecer do texto. Vou esquecer o texto que vem antes e vou esquecer o texto que vem depois. Eu não consigo fazer exegese se fizer isso. Não se faz exegese isolando a passagem, ignorando o que foi dito antes e depois do texto em si. Conhecer a relação entre aquela passagem com as outras partes da Bíblia é de fundamental importância na escolha de um texto para se produzir uma exegese adequada. Então é necessário que o exegeta, ele goste de ler a Bíblia, ele ame ler a Bíblia, ele leia a Bíblia, ele conheça a Bíblia como um todo, para que ele possa relacionar aquela passagem que ele escolheu para fazer exegese com outros textos das Escrituras e tornar a sua exegese mais rica. E aí veja o exemplo aqui, você tem ali, na figura do lado, vemos a passagem da exegese no centro, ou seja,
Aqui no centro eu tenho aqui como se fosse a minha passagem para exegese, tá bom? Então depois eu vou olhar o contexto imediato, observar as frases, a construção gramatical e tudo mais. Depois eu vou para a seção principal, eu vou observar o propósito, esboço e gráfico horizontal do próprio livro. Aí eu vou olhar para o livro como um todo. Na seção principal eu tenho que olhar propósito, esboço e tudo mais. Então a minha porção, por exemplo, ali eu vou fazer exegese em Atos 1:8, mas eu sei que minha porção, a minha seção principal é Atos capítulo 1, o seu antecedente ao capítulo, ao verso 8º, e o seu consequente, ou seja, o que vem depois do verso 8º. Então esse é o meu bloco de análise, ok? Também você tem dentro da seção principal, você vai ter um livro. Então o livro, eu vou ter que observar no livro, o que eu vou observar? É determinar a intenção do autor. O que Lucas quis ao escrever este livro, qual é o propósito de Lucas. Aí você vai ver lá no capítulo 1, verso 1 a 4, tudo mais, você vai ter isso. Testamento, eu vou ter que olhar a passagem como parte do todo e aplicar esses paralelos, se existirem paralelos. Então, o Novo Testamento, qual é o Testamento? Novo Testamento. Então, tem que aplicar essa passagem que eu vou considerar como exegese a todas as outras partes do Novo Testamento, porque somente assim eu posso estar fazendo uma exegese sadia. E, por fim, você terá a ideia da Bíblia, né? Ou seja, olhar para a Bíblia como um todo. Então, ver a passagem como parte do todo e aplicar esses paralelos. E, por fim, gênero. Gênero significa limitar as regras do jogo de linguagem. Então, você vai ter lá o gênero que a passagem é escrita. Nesse caso, essa passagem de Atos é o gênero narrativo. Então, ele vai ser construído como texto narrativo. Na figura ao lado, nós vemos a passagem de exegese no centro. Imagine que o texto em foco seja Atos 1:8. Você desconsiderará na escolha dessa passagem para exegese, você considerará na escolha dessa passagem para exegese o contexto imediato no qual o texto foi inserido, as frases, as construções gramaticais. Observará também o fluxo do texto até ao ponto em questão, ou seja, Atos 1:8. Então, vou observar como o texto foi evoluindo para chegar a Atos 1:8 e assim sucessivamente. Então, toda exegese deve ser um trabalho de maneira laboriosa sobre o texto sagrado. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus como um todo. Deus abençoe.